na pandemia, foi quando a gente estourou. Foi quando a empresa teve aí uma ascensão de clientes, né? Nosso número de clientes. A gente passou a atender mais de 1.000 lojas, né? Cada um com uma ferramenta. Um tinha um sistema de Wi-Fi, outro tinha um WhatsApp, outro tinha o sistema... A gente automatizava as TVs das lojas e a gente lançou uma ferramenta. Não era e-commerce, tá? Porque, pelo amor de Deus, era digamos assim, um catálogo online, né, integrado ao WhatsApp e que facilitava a vida do supermercado para poder vender online para os seus clientes, tá? Então, esse daí foi um boom, assim, que a gente teve, né, um projeto que a gente implantou em muitos supermercados. Muitos deram certo e muitos também não deram certo. Quer dizer, poucos deram certo e, na verdade, muitos, né, não estavam preparados para terem um e-commerce, não estavam preparados para vender online, não estavam preparados para atender seu cliente, não tinham logística, enfim, faltava ali uma série de pilares para que um projeto de um e-commerce desse certo, né? Mas foi-se necessário, né? Afinal, estava todo mundo em lockdown, todo mundo com as portas fechadas, né? Alguns permaneceu isso durante muito tempo. Mas supermercado podia funcionar. Podia funcionar, mas mesmo assim teve o lockdown, né? Ele estava funcionando, mas nem todo mundo ia para a loja, enfim, as pessoas com medo e por aí vai. Teve muito comércio que mesmo que pudesse estar aberto, também optou por não se digitalizar. Optou por não usar um delivery. E foram empresas que quebraram, né? A grande maioria. Manualmente, era humanamente possível. E você está nesse negócio até hoje? Não, eu vendi minha parte, negociei em 2022. Na pandemia, o trade market entrou na minha vida. Eu ajudava alguns clientes, não sabia o que era trade, até que eu comecei a buscar conhecimento, né? Fui atrás disso, clientes meus me perguntavam. Porque o que aconteceu? A gente foi todo mundo para home office. Eu fiquei 1 ano em home office. 1 ano vendendo, falando com... Trabalhei muito, tá? Foi a época que a gente atendia muito, minha equipe expandiu, né? Apesar de eu ser uma startup, eu tive uma equipe, né, grande para uma startup. Só que eu estava em home office. E eu queria ir para o chão de loja, eu queria voltar a visitar o supermercado. Então, assim, com todas as restrições, com todos os cuidados, eu comecei a frequentar algumas lojas de clientes que eu era até próxima. Então, com isso, eu tive a oportunidade de conhecer, de entrar um pouquinho nesse universo do trade. Que, assim, para redes menores, a maioria não tem essa estrutura de trade. Aliás, tem até dados estatísticos que a SA fala, né? Que várias outras empresas, né, de grande credibilidade no Brasil comentam, mais de 80% das redes de supermercado ainda não tem um departamento de trade, e que é uma verdade, assim como muitos ainda não estão digitalizados, né, no e-commerce. Então, assim, a gente está vivendo uma transformação, os supermercados querem aumentar seu nível de maturidade tecnológica, querem ser mais estratégicos, né, junto às indústrias, junto a quem é investidor, né, investe ali no ponto de venda, porém eles ainda estão se estruturando. Mas isso há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu comecei a entrar nesse universo, fui atrás de conhecimento, fiz alguns cursos para poder inicialmente, simplesmente ajudar os meus clientes. Afinal, as ferramentas que eu vendia, uma TV em loja, um rádio, no próprio Wi-Fi passava uma propaganda, ferramenta de disparo de WhatsApp, né, para ajudar nessa comunicação em massa. São ferramentas que eu posso vender espaço para a indústria também. Então, clientes começaram a me envolver no tema e eu fui atrás para saber o que era e gostei. Onde você fez curso sobre isso? Por exemplo, um curso que eu fiz, que é uma pessoa que, né, um beijo, Rubens, que é uma pessoa, assim, bem renomada no mercado brasileiro, que é o Rubens Santana. Posso falar dele porque todo ano ele forma, assim, muita gente da indústria. Da indústria de varejo ou de supermercado ou do quê? Diversos. Até quando eu fiz o curso com ele, O que ele ensina? Trade marketing. Ah, tá. Ele ensina sobre trade marketing.
E ele ele vende isso como um infoproduto? Não, ele... Eu nem sei exatamente se ele tem um infoproduto do curso dele, mas ele dá cursos presenciais, ele treina equipes dentro de indústrias, dentro até, acho que de varejo também. Então ele já, ou seja, ele não... Ele já era antigo de mercado. Ele é antigo, Já ele é faz um dos isso há muito profissionais, nossa, muito tempo. Aliás, e super didático, tá? É uma pessoa porque eu tenho muita admiração, muitos já fizeram cursos com ele. Quando eu fiz, tinham mais de 100 pessoas e tinha até indústria, por exemplo, de vidro. Indústria de vidro, indústria agro. Por quê? Porque no fundo o trade é sellout, né? A gente está falando diretamente de sellout. O trade, ele é uma estratégia. É bom traduzir o que é sellout. Né? Ai, perfeito, né? O que é sellout? É venda. Posso até definir como B2C. Quando eu tô pensando assim, no trade market, eu tô pensando diretamente como que eu vou vender mais. Como que eu vou vender mais? Por isso que muita gente resume, né? Fala, então o que é o trade? Lá na gôndola. Ou na gôndola. Na vitrine. Ou em qualquer gôndola, né? A digital, a física, sim. enfim. No Brasil, a gente tem também um outro dado que muita gente comenta, que mais de 80% da decisão de compra ainda é no ponto de venda físico, tá? De tão significante que é o nosso ponto de venda físico. Para alimentos. Sim, imagino. Tá? Para você ver ainda como existe a possibilidade da expansão, né, do digital no Mas no aí Brasil. você foi trabalhar onde? Aí eu comecei a atender por conta própria. E não vou é o considerar... que você tá fazendo até hoje? Não. Aí há 4 meses, há mais ou menos 5 meses, eu fui Mulher, você contratada. muda Eu recebi uma proposta, né, de um diretor, que ele queria alguém que estivesse dentro, que conhecesse o supermercado, né, que já atendesse, que conhecesse de tecnologia, que conhecesse o supermercado. Ele me fez uma proposta e eu aceitei. Então, há mais ou menos uns 5 meses, eu tô como head, né, ou sales manager, e cuido da vertical de supermercados na Plusoft. Que vende o quê? CRM? Soluções? É um Omni CRM, né? Na verdade, a Plusoft é focada em mapear a jornada do cliente em qualquer ponto de contato dele. Seja na loja física, seja no e-commerce, seja nas redes sociais, seja no WhatsApp. É uma empresa nacional? É uma empresa nacional. É uma empresa brasileira, ela tem quase 40 anos de mercado. Ela é considerada o full provider, né? Então, ali tem a gente tem uma agência de performance, onde a gente cuida desde a implantação, da operação, o squad completo, né? A operação, toda a parte de... Não só para supermercado. Não só para supermercado. Ela tem várias verticais. Então, ela atende a vertical financeira. Então, tem alguns bancos, algumas fintechs. Ela nasceu do SAC. O primeiro cliente dela foi a Nestlé. Há muitos anos, imagina, quase 40 anos. Então, ela nasceu desse universo do CX, né, do atendimento. E hoje ela tem uma plataforma muito robusta de atendimento. No entanto, atende PepsiCo, atende Fenza, atende Ferreiro, atende grandes bancos, né, atende até multinacionais, Estée Lauder, mas como alguns módulos, não... Isso, porque eu posso... Imagina o seguinte, se a minha proposta é mapear a jornada do cliente, independente, olha, agora eu tô no WhatsApp, agora eu tô numa rede social, agora eu vou na loja física, depois eu vou lá e vejo o Instagram daquela loja. Ah, não, agora eu vou no Reclame Aqui. Então, eu pego toda essa informação, onde eu estou tendo ponto de contato com aquela marca e reúno toda essa informação num único local, que a gente chama de um CDP. Né? Que, digamos assim, seria um software, né? Onde ali eu recebo várias informações, essas informações vão se atualizando. Cada vez eu sei mais quem é a Carol. Tem integração oficial com todos esses sites críticos, né? Que a gente chama. Um Reclame Aqui, consumidor.gov, esses sites que têm uma grande relevância, como o Reclame Aqui virou realmente uma imagem da empresa. Eu, antes de qualquer coisa, qualquer negociação, eu comprar o teu produto, eu vou no Reclame Aqui e ver qual que é a avaliação daquela empresa. Eles tiveram aqui comigo ontem.
Ai, que legal. O Felipe esteve aqui. Ele A e... Isa. Exatamente Que os dois. legal. São São os muito queridos. A Isa é uma querida. Eu conheço, o Felipe não conheço a Isa. São muito legais. Inclusive, quando eu conheci o Felipe, eu falei assim, cara, meu sonho era conhecer o dono do Reclame Aqui. Por quê? Porque eu acho incrível a proposta do Reclame Aqui. Então, assim, a Plusoft, ela nasceu disso, dessa camada de atendimento. Então, hoje, quando você abre a plataforma, ali você recebe informação aonde eu quiser plugar. No teu e-commerce. Se eu quiser saber traqueamento, né, de todo o cliente, abandono de carrinho, né, por onde esse cliente ali navegou nas categorias, eu consigo ter esse nível de informação. O cliente foi no ponto físico, comprou lá uma cesta de produtos, eu tenho essa informação. Interagiu com a minha marca de alguma forma no ponto fixo, sei lá, até mesmo uma pesquisa de satisfação, eu tenho essa informação. Numa rede social, mencionou minha marca, teve um sentimento XYZ, no TikTok, né, algum tipo de menção também, eu tenho esse nível de informação. E por aí vai. Ouvidoria, WhatsApp e embutido uma IA, claro, né, porque hoje não tem como a gente desassociar, né, uma empresa de tecnologia, né, que tem uma proposta muito robusta e atende clientes grandes, não tem como não ter uma IA embutida. Então, imagina eu receber todo esse nível de informação de quem é você, de quem é o Bruno, de quem é a Carol, e tá sempre se atualizando, né? E a IA, imagina para atendente, uma IA facilita muito a vida dela, ela já dá respostas prontas, ela já fala se aquele cliente, de repente, tem um valor muito alto para aquela empresa, como deve ser a resposta para ele, enfim, né? E você, na área de supermercados, cuida do comercial? Isso, eu sou head comercial. Eu sou head comercial que cuido da vertical de supermercados lá dentro da Plusoft. Por quê? Até então, o supermercado, ele contratava o quê? CRMs mais simples. Até por conta do dia a dia deles, o que foi, né, os projetos mais comuns que você observa são ferramentas que são mais motores de venda. Eu faço ali um agrupamento, eu sei as pessoas que compram cerveja, vou lá e mando uma mensagem para ela. E tem várias mecânicas promocionais, roleta, sorteio, né, brindes da premiações diversas e por aí vai. Então, a proposta da Plusoft, né, até o diretor na época, ao me contratar, é assim, a gente quer expandir, a gente quer, de fato, levar um projeto de Omni CRM para todos os supermercados que queiram agora aumentar esse nível de maturidade e integrar principalmente essa parte do saque, né, da ouvidoria, com as informações também de quem é o meu cliente, o que ele compra. Isso não passou a ser muito mais caro para essa empresa? Sim, os projetos, o que acontece, né? O caro e o barato, ele é sempre muito relativo. Esse ponto eu acho que até é um ponto que eu tinha muito esse pensamento também, pensava assim, nossa, quando a gente começa a incrementar soluções mais robustas, isso obviamente aumenta custo, é que quando você tem uma solução que você consegue customizar, ao invés de eu ter que te mandar 10 e-mails para você comprar, eu sou ultra assertiva, hiper personalizando essa jornada, eu te mando um e você converte. Então, eu estou economizando em relação a envio de e-mails, porque hoje no mercado, a gente tem o mundo de Martech, que a gente estava falando um pouco mais cedo aqui, você tinha há 10 anos, sei lá, 100 e poucas soluções. Hoje você tem milhares de soluções de Martech. Esse mercado está crescendo muito. Então, está surgindo muitas soluções nacionais, internacionais, que vão agregando e até porque para democratizar, para que os médios e pequenos lojistas, empresas no geral, porque não só supermercado, mas bancos também utilizam esse tipo de soluções para poder customizar, telcos, né? Empresas de telecomunicações também utilizam para poder personalizar essas jornadas. Foi um dos assuntos muito falados aqui na NRF, né? Essa questão da hiperpersonalização. Né? E como você consegue isso? Conhecendo seu cliente e conhecendo ele em qualquer ponto da jornada, da tua jornada, né? Nós somos multicanais. Mas só de a pessoa visitar o seu Instagram, você consegue traquear? Não. Se ela mencionar você, sim. Se ela mencionar você no Stories, no feed, eu consigo traquear. Mas não é porque ela entrou no seu perfil. Entrou na página, não.
Ela tem que interagir com a tua marca. Se ela tá interagindo, ela tem algum nível de interesse. Mas hoje, por exemplo, tem isso, a gente, né, isso é outro ponto também, que nessa evolução de digitalização, hoje você consegue ter um nível de granularidade, isso já é usado muito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as maiores marcas, assim, Coca-Cola, JP Morgan, você consegue entender quem que é aquela audiência anônima. Sem você ter a pessoa logada, sem você ter o dado daquela pessoa. Então, eu não sei quem é o Bruno, mas ele tá entrando no meu site. Então, ele gera um ID para você. Não, no site eu consigo sim, traquear você pelo consegue site. traquear, sei lá. Só que aí, a partir do momento que ele tá traqueando ali, se você entrou pelo próprio Instagram da loja ali, no site, naquele device, por exemplo, ele consegue pegar essa migalhazinha, né, de pão, vamos dizer assim, e começar a conectar isso numa CDP, que é o que a gente chama. Então, ele vai ter o teu ID único e ele vai saber, nessa rede de inteligência, por onde você navegou e aonde você teve interesse. Porque aí, qual que é uma grande dor do mercado, né? Por exemplo, de marketing, principalmente, é fazer a atribuição da onde está vindo uma campanha. Então, às vezes, você vai lá, você investe, mas você não sabe... se veio do Google Ads, se veio do Instagram, se veio do site, se veio do televendas. Você não sabe exatamente de onde aquela pessoa, quem que levou o mérito para aquela conversão no final do dia. A não ser que ele tenha seguido ali uma sequência de cliques que seja rastreável, né? Claro. Sim. É que muitas vezes você vê o post e no fundo você puxa o telefone e liga para a loja. Né? Exatamente. Ou seja, essa não é tem uma grande dor. Não tem conexão nenhuma. E essa é uma grande dor. E um outro grande diferencial... E um outro grande diferencial é você conseguir fazer isso em real time, em tempo real. Então, você passar, sei lá, você acabou de entrar no site, ou vou dar um exemplo melhor. Você tem o nosso app da loja e você acabou de passar por um supermercado. Ele sabe, ele identifica na mesma hora que você está ali e ele já te envia uma oferta porque sabe que você está passando por uma loja. Então, esse streaming, né, que a gente fala dados em streaming, que é em tempo real, ele também faz toda a diferença nessa camada de como personalizar, hiperpersonalizar. Porque, de novo, quanto mais eu personalizo, mais assertivo eu sou, menos custos eu tenho com, de novo, disparo daqui de mensageria, ou detalhe, ficar fazendo... E pelo canal preferido também, que o cliente, né, mais converte. Tem gente que é mais impactada pelo SMS, ou pelo e-mail, ou pelo WhatsApp, ou pelo próprio Instagram. Como que eu converto mais o Bruno a vir aqui comprar no meu supermercado ou comprar alguma coisa no meu e-commerce, né? Você consegue na Plusoft atender clientes pequenos ou precisa ter um certo porte? Não consigo hoje. Tem que ser clientes... Hoje eu não consigo. A Plusoft atende clientes que, como também se trata de uma Martech, né? Onde a gente tem ali, a gente precisa de pessoas que entendam daquilo para poder operar e gerar uma receita incremental, porque essa é a lógica, né? De contratarem. Quando até você perguntou sobre a questão do preço, se é caro ou não, o que acontece? Um projeto como esse, ele é feito para gerar receita incremental. Tá? Então, esse é o objetivo. Um dos KPIs é receita incremental, né? Depende da situação, depende do KPI, né? Mas sim, depende. Qual seria o tamanho para... Porque quem está assistindo, o cara fala, poxa, eu tenho... Sei lá, eu sou um negócio de 10 funcionários, assim. Ele fala, isso não é para o meu bico ou é? Não, para a Plusoft não. Até porque essa pessoa, de repente, ela precisa de algo mais simples, mais rápido. Quem é o seu cliente, então? A partir Meu cliente é pelo menos... Agora eu vou falar de supermercado, tá? Pelo menos aquele cliente de 20 lojas para cima. Entendi. Tá? Eu já posso considerar aquele de 20 lojas. Eu tenho uma cliente que ela tem 4 lojas. Mas ela é fora da curva. Porque são 4 lojas muito fortes. Na verdade, não é nem que são muito fortes. Ela faz um trabalho voltado junto com a indústria. Ela faz um trabalho de trade muito robusto. E ela já tem esse nível de maturidade. Ela já curiosidade, onde são essas lojas? Em Campinas, onde eu moro. Inclusive... Você pode falar o nome? É um supermercado? Posso. Inclusive, ela tá aqui. A Fernanda do Dalben Supermercados. É um supermercado que é premium, é isso? Não, é um supermercado de bairro,
né, que tem um grande fluxo. Ela tem uma das lojas que ela montou uma flagship, que a gente chama, onde ali ela traz as marcas, faz várias ações, várias campanhas, personaliza pontas de gôndolas, ilhas, traz ativações para dentro do supermercado. E ela trabalha, já há alguns anos ela vem fazendo isso, e ela trabalha muito bem com a indústria, de uma maneira muito colaborativa, de uma maneira muito estratégica. E ela queria esse olhar mais aguçado, esse olhar mais detalhado. Ela queria um nível maior de personalização para poder pegar essas informações e trazer ainda mais a indústria, entendeu? Os investimentos e melhorar ainda mais, cada vez mais, esse trabalho com a indústria. Além disso, um outro insight que ela teve ao contratar a Plusoft, que ela queria entender. Esse cara que vai lá na minha loja e fala assim, olha, eu comprei uma carne, ela não tá legal. Quem é esse cliente para mim? Cruzar essas informações, onde a atendente vai lá, digitou o CPF, ela consegue ver, nossa, é a Carol. E a Carol consome aqui por mês R$3.000. Eu tenho que tratar essa cliente, eu não posso perder. Daquele Pareto, né, ela corresponde ali a uns 20%, que é uma cliente que tem, a gente chama de um LTV, um Lifetime Value, que é muito alto. Então, eu não posso perder essa cliente. Então, assim, esse nível de informação era o que ela buscava, tá? E isso, eu acredito que, inclusive, né, já é até uma projeção que eu estou tendo para o ano que vem, muitos supermercados estão buscando já terem um saque mais estruturado, terem, de fato, um departamento de CX, tá? Isso até então para o supermercado, né, lá no Brasil, ainda era muito assim, o papelzinho, né, você ia lá no balcão de informação, te dava o papelzinho, ali não cruzava informação com nada, nem sei quem é você direito, tá ali seu vale-troca, você vai lá e troca seu produto. Agora não, agora eu já estou implantando em alguns supermercados, né, a nossa ferramenta de saque, e eu estou observando que os supermercados têm buscado esse nível de maturidade também nessa parte da ouvidoria, no atendimento ao cliente, cruzando informações com o que ele compra. Queria agradecer muito que vocês puderam passar por aqui e queria abrir para você fazer suas considerações. Eu percebi que assim, tudo que a gente falou aqui são aspectos que dá para ir muito mais a fundo, né? Dá para a gente remarcar um dia, o ano que vem, quando vocês estiverem de volta, para a gente pegar e falar só sobre e-commerce a fundo, modelos, estruturação, plataformas, etc., e também só sobre CRM, né? As utilizações... personalização, e tudo, e experiência do cliente. Essa nova integração, né? De tantas áreas que o CRM vem abraçando, né? Sim. Porque até pouco tempo atrás... Eu tenho CRM em vários negócios que nós investimos ou que a gente comprou e etc. Tá. E até relativamente pouco tempo atrás... CRMs grandes, você não tinha integração nem com o WhatsApp. Sim. Né? É uma coisa relativamente recente, né? Sim. E o WhatsApp no Brasil já estava bombando, aqui é morto. Mas e talvez até por isso... Acho que o mercado levou um tempo também para entender o WhatsApp como uma ferramenta de vendas, sabe? E atendimento. Eu acho que a pandemia acelerou bastante esse pensamento, sabe? Existe um universo antes e depois, né? Da pandemia. Por exemplo, dois mundos. Quantos restaurantes não utilizaram o WhatsApp como uma ferramenta de fato de vendas? Isso. Que salvou muitos negócios. Verdade. Que não tinham como se digitalizar, não tinha nem conhecimento, gente, porque assim, foi um negócio exponencial, né? Foi uma coisa que a gente nunca viveu lá nesse mundo. Então, o WhatsApp, eu acho que realmente depois dali ele levou a credibilidade que precisava, e aí as empresas de tecnologia começaram a construir APIs, né, conectores, com a solução do WhatsApp.